Posso? Boa tarde, meus queridos alunos do Unifafib. Como é que os senhores estão? Estão tudo bem com os senhores aí? Hoje, nós vamos tratar com os senhores sobre a questão envolvendo as espécies de atos administrativos. Na aula passada, nós falamos das espécies dos atos administrativos no que diz respeito ao seu conteúdo, ou seja, aquilo que substancialmente o ato administrativo ele fala no mundo jurídico. Falei para os senhores que, quanto ao conteúdo, os atos administrativos podem ser classificados em autorização, licença, admissão, permissão, aprovação, homologação e parecer. Hoje, meus queridos alunos, nós vamos estudar os atos administrativos no que diz respeito à sua forma. Quando eu falo em forma dos atos administrativos, eu estou querendo dizer para os senhores sobre as maneiras através do qual o conteúdo dos atos administrativos eles são exteriorizados no mundo jurídico. Então, isto é a forma dos atos administrativos, ou seja, as maneiras que a administração pública irá utilizar para divulgar as suas determinações no mundo jurídico. Nós vamos ver também, senhores, que a forma dos atos administrativos, eles dão vazão a um importante princípio da administração pública que está disposto no artigo 37. E qual seria ele, senhores? É o famoso princípio da publicidade. Então, senhores, nós vamos ver que a forma dos atos administrativos, eles possuem uma íntima ligação com o chamado, princípio da publicidade. E, senhores, quais são as formas dos atos administrativos que nós iremos estudar no dia de hoje? Nós vamos estudar 5 ou 6 formas dos atos administrativos, que são os decretos, as resoluções, as portarias, o despacho e o alvará. Então nós vamos estudar, senhores, hoje 5 espécies de atos administrativos. O primeiro deles é o decreto. Como é que nós fazemos para definir um decreto administrativo? Decreto, de acordo com a doutrina, ela é a forma de que se revestem os atos individuais ou gerais emanados pelo chefe do executivo. Então, senhores, prestem atenção. Toda vez que o chefe do executivo ele tiver que emanar a sua vontade perante a comunidade, ele fará uso dos decretos. Chefe do executivo aqui, senhores, abarca o presidente da República, o governador de estado e o prefeito municipal. Certo? Deu para entender? E se nós formos ver, existem 2 espécies de decretos, né? O decreto individual e o decreto geral. O decreto individual é aquele que, quando posto no mundo jurídico, ele vai atingir uma pessoa certa e determinada. Então me dá um exemplo, professor. Claro, para isso que eu estou aqui. Decreto individual que atinge
um bem de uma pessoa de forma individualizada. É o famoso decreto expropriatório. Então, se o chefe do executivo, no caso o prefeito municipal, o governador de estado ou o presidente da república, tiverem interesse em desapropriar um imóvel, ele vai expedir esse decreto e este decreto desapropriatório, ele vai indicar de forma pormenorizada qual é o bem que vai ser tirado das mãos do particular e transferidos para o poder público. Isso é um decreto individual. O chefe do executivo também, no caso, o presidente da república, o governador do estado ou o prefeito municipal, quando ele vai formar os seus cargos de confiança, que geralmente é ou um secretário municipal, um ministro do presidente da república, como é que ele faz essa nomeação? Através de um decreto individual. Ele vai lá e nomeia o fulano de tal. E se o fulano de tal, ele acaba não atingindo os objetivos para qual ele foi indicado. Aí ele precisa sair. Para isso, o que acontece? Eu emito um decreto. Um decreto exonerando aquela pessoa, demitindo ela, tirando ela do serviço público. Isso é esta demissão, essa exoneração. Como é que ela é veiculada por esse chefe do executivo? Através do decreto, certo? Não atinge pessoa individualizada? Então, tranquilo. E os decretos gerais, professor? O que são os decretos gerais? São aqueles decretos que são muito semelhantes à lei, em razão do seu caráter genérico e abstrato. Mas se nós formos ver, ele, quando ele é expedido, ele vai atingir pessoas indeterminadas, não pessoas certas como um individual. Ou seja, quando ele é praticado, ele vai atingir todas aquelas pessoas que se encontram na mesma relação jurídica ou numa relação fática. Vou dar um exemplo para os senhores. De repente, o prefeito municipal, ele expede um decreto impedindo que as pessoas construam até uma certa altura em determinados bairros ou localidades. E por quê? Porque naquela localidade ou naquele bairro vai ocorrer o quê, senhores? A construção de um aeroporto. Então eu não posso ter prédios de determinadas alturas, senão vai impedir ou dificultar a descida desses aviões. Perfeito? Deu para os senhores entenderem então? Então os decretos podem ser de duas espécies, individual e os decretos genéricos ou gerais, que são aqueles que atingem pessoas indeterminadas, mas se encontram unidas numa mesma situação fática ou numa mesma situação jurídica. Tranquilo? E as resoluções ou as portarias, senhores, como é que o senhor definiria para a gente? Olha, se você pegar a lei, ela vai dizer o seguinte, olha, a lei não, né? A doutrina. A resolução, a portaria, são as formas de que se revestem os atos gerais ou individuais, emanadas de autoridades outras que não o chefe do executivo. Então, o que acontece aqui nessas resoluções, senhores? Nas resoluções, eles se encontram num grau hierárquico abaixo dos decretos. Nós vamos ver que essas resoluções, em regra, eles têm por objetivo aclarar o conteúdo de um decreto para que ele ganhe aplicabilidade no dia a dia. Certo? Então aí o que acontece, os senhores têm que saber. Essas resoluções são postas no mundo jurídico por pessoas abaixo do chefe do executivo. Então, geralmente, é um ministro de Estado ou um secretário estadual ou municipal. Deu para os senhores entenderem, sem grandes dificuldades. Mas e as portarias? As portarias, se nós formos ver, são atos administrativos que, em regra, eles vão iniciar uma sindicância. O que seria, por exemplo, uma sindicância? De repente, um agente público praticou um ato ilícito no desempenho de suas atividades funcionais. Para isso, eu preciso abrir o que é um procedimento administrativo disciplinar para apurar essa falta. E qual que é o ato administrativo próprio, que tem a forma prevista em lei para inaugurar esse procedimento, senhores?
É a famosa portaria. Então, a portaria, além dela iniciar esses processos administrativos disciplinares, ela também pode ser utilizada para promover ou designar um servidor público para o exercício de um cargo secundário. Também pode vir através de uma portaria. Certo? Deu para os senhores entenderem? Tranquilo até aqui? Então vamos avançar mais um pouquinho no nosso estudo. Vou falar agora para o senhor sobre o circular, sobre a circular. Ah, professor, o que é uma circular? É aquele automóvel que eu pego do bairro para ir trabalhar no centro. Não é essa espécie de circular que eu estou falando para os senhores. É outra. A circular, senhores, nós vamos ver que é um instrumento de que se valem as autoridades para transmitir ordens internas e uniformes a seus subordinados. Então, senhores, nós vamos ver que a circular, ela tem uma característica. Elas são ordens internas e uniformes expedidas por, geralmente, um chefe de uma repartição, para que ele determine a forma como aquele órgão ele vai se comportar diante de determinadas realidades que surgem para ele. Um exemplo, de repente o prefeito municipal, ele quer enxugar os horários em que os servidores públicos vão atender os administrados, os particulares. Então, por exemplo, para dar efetividade ao princípio da eficiência, ele diz o seguinte: vamos mudar o horário, tipo das 9 à 1 da tarde. Não vamos estender até o horário comercial. Está gastando muito e a gente precisa economizar. Então, o que acontece? Esse chefe dessa repartição, que, por exemplo, pode ser o secretário de Educação, ele pega e expede, senhores, uma circular, determinando o seguinte, que a partir da data tal, por uma questão de economia, os atendimentos ao público, em geral, será das 9 à 1 da tarde. Ou seja, uma ordem interna que vai abarcar todas aquelas pessoas que trabalham naquela localidade, determinando a hora em que eles devem iniciar os exercícios das suas atividades de atendimento ao público em geral. Deu para os senhores entenderem, então, o que é uma circular? E o outro ato administrativo, professor, que nós vamos estudar agora? Nós vamos estudar agora, senhores, o famoso despacho. O que é despacho? É aquele que eu vou na encruzilhada e faço lele lalá, lele lalá. Não, também não é essa espécie de despacho. É outro despacho que nós vamos estudar hoje. Se nós pegarmos a doutrina de um modo geral, ela vai dizer o seguinte, que o despacho é o ato administrativo que contém uma decisão das autoridades administrativas sobre assunto de interesse individual ou coletivo submetido à sua apreciação. Ah, professor, então me explica melhor isso. Pois não. Toda vez que você faz uma solicitação em face da administração pública, ela vai responder esta sua solicitação, em regra, através de um despacho. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo para os senhores. Suponhamos que você tem uma parente, e este parente ele é acometido de uma doença séria, de uma doença muito séria, onde eu preciso de um medicamento que ele é extremamente caro. De tal forma que eu não posso pagar por ele. Porque se eu tiver que comprar este medicamento, o que vai acontecer, senhores? Eu vou ter uma dificuldade para suprir as minhas outras necessidades. Então, o que eu faço? Eu venho, vou até a Secretaria Municipal de Saúde e faço um pedido, uma solicitação para que o Estado me forneça gratuitamente aquele remédio. Vou lá, faço a solicitação, assino todos os documentos e depois vem essa resposta, um outro momento. Esta resposta, senhores, concedendo ou não a você o direito de receber esse remédio gratuitamente, ela é feita através do que, meus amigos? Ela é feita através de um despacho. Esse é o veículo correto, onde será concedido a você ou não esse remédio. A não concessão
não concedido, você vai pegar esse despacho, vai procurar um advogado e vai tentar que ele obrigue o órgão estadual, ou federal, ou municipal a fornecer gratuitamente esse remédio para você. Uma outra situação que a gente vê também é a utilização de um despacho, senhores, é quando há um procedimento administrativo disciplinar para apurar uma determinada falta grave praticada por um agente público. Então você vai lá, expede uma portaria, inicia esse procedimento administrativo disciplinar por uma comissão processante e esse servidor público, ele opta por nomear um advogado para defender os seus interesses. E esse advogado acha por bem que seja ouvida uma dada testemunha, que ele acha que é imprescindível para o deslinde daquele procedimento administrativo interno. Então, o que ele faz, senhores? Ele vem, contrata esse advogado e esse advogado solicita a seguinte circunstância: quero ouvir uma testemunha. Ele vai lá e solicita essa comissão processante a inquirição dessa pessoa. Só que essa comissão processante ela pode ou não deferir a inquirição dessa testemunha. E como é que vem veiculada essa decisão, acolhendo ou não este pedido? Ela vem através de um despacho dessa comissão processante, onde ela vai dizer, vamos então expedir um ofício para intimar essa pessoa para que ela seja ouvida. Então essa decisão, determinando ou não a inquirição dessa testemunha, é feita através de um despacho. Certo? Tranquilo? Tá dando para os senhores entenderem? Se você pegar também a doutrina, eles dizem que o despacho também ele pode ser utilizado para determinar a realização de um contrato administrativo. Depois que passado toda a licitação na sua integralidade, depois que ela é adjudicada, eu posso expedir um despacho determinando que o licitante vencedor vá até a repartição pública e assine o contrato e comece a dar efetividade a ele. Tranquilo, meus amores? Tá dando para os senhores entenderem, então? E a última espécie de forma de ato administrativo que nós vamos estudar, senhores, é o alvará. Olha como é que está descrito pela doutrina o alvará. Ele é um instrumento pelo qual a administração pública confere licença ou autorização para a prática de ato ou exercício de atividade sujeitos ao poder de polícia do Estado. Então, senhores, toda vez que a administração pública tiver que lhe dar uma licença ou uma autorização, esta licença e esta autorização, ela será veiculada para você através de um alvará. Então vamos lá me dar um exemplo. Pois não, eu estou aqui para isso, né? Por exemplo, de repente você abre um estabelecimento comercial. Você resolve abrir uma lanchonete. Só que não é assim, você vai lá comprar placa, comprar cadeira, já começa a exercer a sua atividade como você bem entender. Não, para isso você precisa do que, senhores? De uma licença, concorda? Então o que acontece? Você vai lá na repartição pública competente, vai lá e solicita que um agente público vá até o seu estabelecimento comercial para que ele faça os estudos corretos para ver se todas as posturas municipais, estaduais e federais estão sendo observadas para que você inicie a sua atividade. Então você vai lá na repartição, paga a taxa para que esse agente público vá até o seu estabelecimento. Chegando lá, ele vê que está tudo em ordem. O que acontece? Vai ser expedida a licença para você iniciar as suas atividades. Esta licença para você iniciar a sua atividade comercial, ela vai ser veiculada através de um alvará de funcionamento. Olha que legal! Aí você vai pegar esse alvará de funcionamento, vai num estabelecimento que trabalha com molduras e você vai lá e moldura aquele alvará e coloca na entrada do seu estabelecimento. Ah, isso é da publicidade. É como se você dissesse para os seus clientes, ó, eu estou obedecendo tudo
que manda a lei. Então pode ficar tranquilo, porque está tudo em conformidade com as posturas municipais de saneamento público. Olha que beleza! Então aí você já tem a sua licença para exercer a sua atividade, que vai ser expedida, que vai ser documentada através de um alvará. Ah, como é que eu diria para os senhores um outro exemplo? Suponhamos que o senhor comprou um terreno e você deseja construir a sua casa lá. Mas você acha que é só você comprar o terreno, falar com o mestre de obras e começar as suas atividades? Ah, quero uma casa assim, maravilha. Não! Para que você inicie a sua construção, o que você tem que fazer necessariamente? Você precisa ir até o setor de obras do município e solicitar uma autorização para você construir. Você vai lá, solicita, o agente público vai até o seu empreendimento, faz as metragens tudo certinho e solicita alguns documentos para que você inicie, para que você tenha essa autorização, essa licença para você construir. Então o que você faz? Você junta a documentação, tipo a planta do imóvel, para ver se está observando as posturas municipais. Além dessa planta deste imóvel que você vai solicitar, você precisa ter um engenheiro responsável. Então, você estando com toda essa documentação em dia, este órgão municipal ele vai expedir o quê, senhores? Essa licença para você construir. E como que eu vou materializar essa assistência? Eu vou materializá-la através de um alvará. Certo? Deu para os senhores entenderem? Então, estudamos hoje, senhores, as formas de exteriorização dos conteúdos dos atos administrativos. Que bom! Estudamos, então, os decretos, a resolução, portaria, despacho e alvará. Correto? Hoje, então, agora eu vou falar para os senhores, antes de nós fecharmos a nossa aula, eu preciso falar para os senhores sobre algumas questões que eu já vi que podem cair na OAB, ou envolver, os senhores, estas formas dos atos administrativos. Eu peguei, então, 3 questões que elucidam bem essa realidade. Inclusive, uma está no material dos senhores, tá? É a primeira que eu vou ver aqui. Vamos lá, então. Olha assim, ó. No processo administrativo disciplinar instaurado para apurar a falta funcional de Luiz Alberto, funcionário público municipal, o advogado contratado para defendê-lo, ele solicitou a inquirição de dada testemunha que havia presenciado as agressões envolvendo Luiz Alberto e o administrado que foi lá pedir uma informação. Então, diante desse caso, julgue os itens abaixo assinalando a opção correta. Vamos lá. Letra A fala o seguinte: a comissão processante, instaurada para acompanhar o caso, pode deferir ou não a inquirição da testemunha, através da emissão de um ato administrativo denominado despacho. Perfeito. Esta é a correta. Mas vamos ver as demais? 2. A comissão processante, neste caso, fará uso de uma circular para intimar a testemunha a ser ouvida. Não, circular não é o ato administrativo, a forma correta para fazer isso. E quando eu for dizer para os senhores, circular é que são instruções uniformes dadas por um chefe determinado na repartição para todos os seus subalternos. Então, circular não é, então está errada essa. 3. Neste caso, o chefe do executivo deverá expedir um decreto individual para inquirir testemunha. Não, nada a ver também. E a 4. Somente uma portaria seria apta para intimar a testemunha requerida pelo advogado. Não. Como eu disse para o senhor, a portaria é o ato que inaugura o procedimento de inquirição, o procedimento disciplinar para apurar a falta grave desse servidor. Mas não é o documento apto para intimar esta testemunha que vai ser ouvida. Perfeito? O outro, senhores, a outra questão. Olha essa aqui importante, hein? Márcio, ele é proprietário de um imóvel
conhecido pela comunidade como Sobrado do Barão, porquanto serviu de residência de um nobre importante para a instalação e desenvolvimento da região de Mora. Então como é que chama? Aquele imóvel, aquele sobrado, era o sobrado do barão, porque morou uma pessoa muito importante para a história daquela localidade, daquele município. Então, nesse sentido, julgue as afirmações abaixo assinalando o item correto. Aí vem, o ato administrativo para tombar o imóvel é circular. Não. Ele não é um ato que tenha esse objetivo. Circular não serve para isso. Outro, este imóvel poderá ser tombado pela municipalidade através de um decreto individual expedido pelo prefeito municipal. Também, perfeito. Perfeito. Por quê? Porque no decreto, quando o chefe do executivo faz isso, o que ele faz? Ele está individualizando de forma pormenorizada qual é o imóvel que ele quer que seja tomado. Que no caso é o sobrado do barão aí. Então essa está certa. E vem assim. Para que haja tombamento do imóvel, há necessidade de abertura para a sindicância interna, que possui como ato inaugural a portaria. Não, está apurando irregularidade nenhuma. Só está tombando aquele imóvel. Por quê? Porque ele morou uma pessoa importante, ele vai construir um museu lá. Entendeu? Então não é essa não, pode pular. E a letra D? Para que o imóvel seja tombado, há necessidade de um alvará autorizando seu tombamento. Não, alvará não é para isso. Alvará é que, senhores, é para expedir uma licença ou uma autorização. Certo? Não é o ato apto a fazer esse tipo de coisa. Então, senhores, qual que é a correta? É a letra B, que diz que esse imóvel pode ser tombado pela municipalidade através de um decreto individual expedido pelo prefeito municipal. Tranquilo? E a outra questão, a questão número 3. Olha o que ela diz. Luiz Fernando optou por abrir um restaurante. Antes do início das atividades, houve a necessidade de que um funcionário municipal visitasse o prédio, a fim de aferir se todas as posturas municipais estavam sendo respeitadas, ou seja, higiene, saída de emergência, localidade, etc. Agora vem as questões. De acordo com o caso acima descrito, julguem os itens abaixo, assinalando a opção incorreta. A. Caso o restaurante estiver de acordo com todas as exigências legais, a municipalidade deverá expedir o alvará de funcionamento. Essa está correta, certo? Então não assinala essa não, porque é isso mesmo. O alvará, como disse para os senhores, é um instrumento hábil. Para quê, senhores? Para expedir esta autorização de funcionamento. Então essa está correta. Letra B. O alvará será instrumentalizado através de um ato administrativo denominado licença. É isso mesmo. Certo? Tranquilo? Então a licença ela vai ser instrumentalizada através do alvará. Certo? C. O alvará buscará dar aplicabilidade prática ao princípio da publicidade. Claro, eu acabei de falar para os senhores. Então, lá a pessoa recebe o alvará, o que ela faz? Geralmente ela põe num quadro e coloca na entrada. Então está lá o alvará de funcionamento. Isso está dando publicidade para quem, senhores? Para todas as pessoas que estão se dirigindo àquele local para poder o que, senhores? Usufruir do restaurante. É como se aquele alvará dissesse para as pessoas, olha, este restaurante está funcionando de acordo com as exigências municipais. Olha que legal, tá? E a letra D, ela diz o seguinte: apenas o decreto municipal poderá permitir a abertura do restaurante. Não, o decreto municipal não é para isso, certo? Tranquilo, senhores? Deu os senhores entenderem, então, quais são essas espécies de atos administrativos no que diz respeito à sua forma? Então, tranquilo. Posso ficar tranquilo, então? Que bom. Espero ter ajudado, então, os senhores com este assunto importante, que é
as formas do ato administrativo. Já estamos chegando aos 30 minutos. Sabe quem chegou aqui? O guarda noturno. Preciso pagá-lo, tá? Então fiquem com Deus e estudem. Tudo isso que nós estamos passando, ou seja, esta pandemia, ela vai passar. E ó, álcool gel, hein? Lavem as mãos ou então passem álcool gel. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima.